Irmãos, a paz do Senhor. Mais uma vez estamos juntos para a nossa quinta aula, a lição de número 5 desse quarto trimestre de 2014. Nós queremos dar muito bem-vindos aos nossos alunos, aos nossos professores de escola dominical e esperamos mais uma vez que esta nossa aula seja verdadeiramente um momento de bênção de Deus para a sua vida, um momento de crescimento, um momento de aperfeiçoamento e que você, nosso aluno aqui da Academia de Pregadores, realmente tenha um pouco mais ou mais algumas ferramentas, tenha alguns subsídios a mais para ministrar a palavra de Deus aos seus alunos. Como falamos, a nossa lição desta semana é a lição de número 5, do dia 1º de novembro de 2015. O título da nossa lição é Caim era do maligno. Nós vamos tratar nesta aula, no primeiro ponto, Caim, seguidor de Satanás. O segundo ponto, nós vamos tratar sobre o culto de Caim. E no terceiro ponto, nós vamos tratar sobre Caim não guardou o seu irmão. Muito bem, o texto áureo da nossa lição nos diz o seguinte: que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo 3, versículos 11 e 12. A verdade prática: quem ama de verdade não se deixa dominar nem pela inveja, nem pelo ódio. Meu querido professor de escola dominical, esta é a verdade que vai gerar em torno de toda a nossa lição. Aquele que ama de verdade não se deixa dominar nem pela inveja e nem pelo ódio. A palavra de Deus vai nos afirmar que o amor lança fora todo medo, que o amor é paciente, é benigno. E quando o amor de Deus está derramado em nossos corações e nós verdadeiramente amamos o nosso irmão, não há espaço mais para a inveja. Não há espaço mais para o ódio. Que essa seja uma verdade na nossa vida. O objetivo geral da nossa lição, nós sabemos que tem aqui mais 3 objetivos específicos, cada um objetivo está ligado a um dos pontos da lição, mas como temos feito nas demais aulas, nós queremos citar tão somente o objetivo geral, acreditando que você, professor, vai preparar a sua aula, vai estudar a sua aula, e esse momento nosso aqui, além de ser uma mensagem de Deus para a sua vida, para todos os nossos espectadores, para todas as pessoas que estão nos assistindo, será também um momento de subsídio para que você elecione à frente da sua classe. Então, o objetivo geral da nossa lição, desta nossa quinta lição: conscientizar dos perigos de se deixar dominar pela inveja e pelo ódio. Conscientizar dos perigos de se deixar dominar pela inveja e pelo ódio. Quando nós estudamos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada vai nos garantir que a partir do momento que nós recebemos a Cristo como nosso Salvador, o fruto do Espírito começa a ser gerado em nossa vida. O fruto do Espírito é gerado através de uma ação do Espírito Santo em nós, e esta ação do Espírito Santo tem como objetivo impregnar no nosso caráter o caráter de Cristo. O caráter de Cristo. Uma das virtudes do fruto do Espírito, a Bíblia, Paulo vai nos tratar sobre isto, na carta aos Gálatas, e vai falar sobre as virtudes do fruto do Espírito. Não são os frutos, mas o fruto, um fruto só, com 9 virtudes. E uma das virtudes do fruto do Espírito é o domínio próprio. O domínio próprio. O nosso objetivo geral é enfático ao dizer que é preciso que nós nos conscientizemos dos perigos de se deixar dominar pela inveja e pelo ódio. Uma vez que o fruto do Espírito foi gerado em nossa vida, através da ação do Espírito Santo, e nós temos domínio próprio, nós não nos deixaremos, não porque nós temos forças em nós mesmos, mas porque o Espírito Santo está na nossa vida. E nós não nos deixaremos dominar. Não nos deixaremos dominar.
Paulo nos assevera que é preciso que nós nos esforcemos para levar todo o nosso pensamento cativo a Cristo. A partir do momento que o nosso pensamento está cativo a Cristo, a partir do momento que a graça especial nos alcançou e que o fruto do Espírito foi gerado em nosso caráter, foi gerado em nosso coração, em nossa mente, e o domínio próprio está sobre a nossa vida, nós não nos deixamos dominar pela inveja ou pelo ódio. Que esta possa ser a sua palavra no início dessa lição para os seus alunos. Que esta possa ser a grande mensagem de Deus para a nossa vida, já no início desta lição. Que nós tenhamos domínio sobre as nossas ações, domínio sobre a nossa mente, domínio sobre as nossas palavras, domínio sobre os nossos pensamentos, domínio sobre o nosso caráter, e que nós não nos deixemos dominar pela inveja e pelo ódio. Caim se deixou dominar. Caim se deixou dominar pela inveja e pelo ódio. Algumas considerações, como nós já fizemos nas demais aulas, algumas considerações que são pertinentes fazermos antes mesmo de entrarmos na introdução da nossa lição. A primeira consideração que eu gostaria de fazer é um pensamento, uma pergunta que se faz, uma discussão nos seminários teológicos, uma discussão nos bancos de academia teológica, de onde surgiu o mal? Quem criou o mal? Como o mal passou a existir? Sem dúvida nenhuma, nós já estudamos sobre o pecado de Adão e Eva. Sem dúvida nenhuma, nós já percebemos que o mal estava lá no Éden. Sem dúvida nenhuma, nós já passamos por outras lições onde nós já percebemos o problema do mal e as consequências do pecado, as consequências do mal sobre o homem, sobre a mulher, sobre a natureza e a perpetuação desse pecado na vida da raça humana. Mas como o mal surgiu? Quem criou o mal? Existem várias teorias que falam sobre o surgimento do mal. Alguns acreditam que Deus criou o mal e afirmam que se Deus criou o mal e tudo aquilo que nós fazemos tem a ver com aquilo que nós somos, o que nós criamos é uma manifestação do nosso caráter, da nossa personalidade, uma manifestação daquilo que nós somos, algumas pessoas acreditam que se Deus criou o mal, então Deus é mal. Existe uma outra teoria, que é chamada teoria do dualismo, que vai sempre falar sobre o bem e o mal, que o mal existe em prol do bem e o bem existe em função do mal. Essa teoria nos ensina que se o mal deixar de existir, o bem também deixa de existir, porque nós só sabemos o que é bom porque existe aquilo que é ruim. Como nós só sabemos sobre aquilo que é doce porque existe o que é amargo. Só sabemos o que é a claridade porque existe aquilo que é escuro. Eu acredito que vale a pena nós pensarmos em um fato que ocorreu há séculos atrás. A história vai nos contar, vai nos descrever, vai nos narrar sobre a vida de um dos maiores homens que já existiram nesse mundo, que influenciou e as suas filosofias, as suas ideologias, os seus ensinamentos influenciam o nosso mundo até os nossos dias. Mas perceba bem essa história. Conta-se que certa feita um professor estava numa sala de aula e ele chegou e começou a tentar convencer os seus alunos sobre o surgimento do mal. E ele perguntou aos seus alunos: o mal existe? E os alunos responderam que sim, que o mal existia. E o professor disse: muito bem, vocês têm razão, as pessoas são más, as pessoas estão passando por dificuldades por causa do mal. E esse professor conseguiu convencer os seus alunos que Deus tinha criado o mal. Porque ele perguntou aos seus alunos: Deus criou todas as coisas? E os alunos responderam sim. E ele disse: muito bem, se Deus criou todas as coisas, e se o mal também existe, então Deus criou o mal. A história vai nos dizer que os alunos não conseguiram responder a este professor, e este professor ficou com o seu semblante
alegre, se vangloriando daquela atitude daquela ação, daquele momento. A aula continuou transcorrendo e de repente um dos seus alunos se levanta e diz: professor, eu posso te fazer algumas perguntas? E ele disse: sim, muito bem, faça as perguntas. E o aluno então perguntou para o professor: professor, porventura o frio existe? E o professor disse: existe. Você nunca sentiu frio? E o aluno disse: não, professor, o senhor está enganado. O que existe, na verdade, não é o frio. O que existe é a falta de calor. Segundo a lei da física, o corpo que transmite calor, ele pode ser estudado e todo o corpo precisa transmitir calor. E o professor, então, ouvindo as palavras daquele aluno lhe disse: não, o senhor está enganado. O frio não existe. O que existe é a falta de calor. O frio é uma designação que nós arrumamos para transmitir essa ideia da falta de calor. O aluno ia se assentando, virou-se para o professor e disse: eu posso lhe fazer outra pergunta? E o professor disse: pois não. E ele então perguntou: as trevas existem? A escuridão existe? E o professor lhe respondeu: existe, você nunca ficou no escuro? E ele disse: caro professor, mais uma vez o senhor está enganado. O que existe não são as trevas. Na verdade, o que existe é a falta de luz. As trevas é um nome que nós arrumamos para designar a falta de luz. Porque se o senhor estiver em um quarto escuro, uma simples fagulha que o senhor acender vai romper todas as trevas e a luz vai surgir. Então as trevas não existem. O que existe é a falta de luz. A história nos diz que o professor já estava começando a ficar irritado com o aluno, porém, antes de assentar, ele faz uma nova pergunta para o professor. Professor, permita-me fazer a última pergunta para o senhor. E então ele pergunta: professor, o mal existe? E o professor lhe diz: existe, é lógico que existe. Você nunca passou por um momento mal na sua vida? Você nunca observou as pessoas que passam por dificuldades, por problemas? E ele disse: olha, caro professor, mais uma vez, o senhor está enganado. O mal não existe. O que existe é a falta do bem. O mal é uma palavra que nós arrumamos para designar a falta do bem. Na verdade, o senhor está enganado. Aquele professor, então, sem conseguir responder bem àquele aluno, ele se irritou com o aluno e disse para o aluno: vai para a diretoria, vai para o diretor. E o aluno disse: não, professor, espere, o senhor conseguiu convencer aos meus colegas que Deus criou o mal. Mas Deus não criou o mal. O mal surgiu como um afastamento de Deus. Deus não criou o mal. O mal foi Deus criou o bem. Quando as pessoas se afastam de Deus, automaticamente o mal surge. A história nos diz que o professor, como eu ia dizendo, irritado com aquele aluno, mandou o aluno para a sala do diretor e, ao chegar na sala do diretor, o diretor perguntou para o aluno: filho, quantos anos você tem? E ele disse: eu tenho 12 anos. Qual o seu nome? E o aluno respondeu: Albert Einstein. Essa é uma história real, um fato que aconteceu com Einstein, para nos mostrar o seguinte: o mal é um resultado. O mal não foi criado por Deus. O mal não foi criado como um ato criador de Satanás, porque ele nada pode criar. Na verdade, meu querido aluno da nossa academia de pregadores, meu querido professor da escola dominical, o que nós precisamos entender e ensinar para os nossos alunos é que Deus não criou o mal. Eu sei que a Bíblia diz em Isaías, o próprio Deus diz: eu crio o mal. Mas aquele mal que Deus está dizendo que estava criando em Isaías era o mal que viria sobre a nação de Israel, sobre o reino do sul, Babilônia, que iria levar o povo de Israel cativo, e Deus estava dizendo ao seu povo que ele estava criando aquele mal para disciplinar o seu povo, para trazer o seu povo de volta para o relacionamento com ele. Porém, o mal, como a origem de todas as coisas ruins que acontecem, não foi criada por Deus, não foi criado por Deus. Não foi criado pelo diabo. Repito, o diabo nada pode criar. Deus criou o bem. O mal não é um ato diretivo da criação
de Deus, ou de Satanás, ou de um homem, ou de demônios, não. O mal é um resultado, o mal é uma consequência. A partir do momento que Lúcifer se afastou de Deus e tentou colocar a sua morada junto com o Altíssimo, o mal foi gerado não por um ato decretivo daquele que era um querubim ungido, mas o mal foi gerado como uma consequência. E nós temos percebido ao longo da história da humanidade as consequências deste mal. Caim precisava entender que a partir do momento que ele se afastasse de Deus, a partir do momento que ele desse vazão aos seus próprios sentimentos, como ele fez, deixando a inveja e o ódio dominar o seu coração, o mal surgiria em sua vida. Não nos enganemos. Se queremos ser pessoas de bens, se queremos ser alguém que produza o bem, precisamos estar cada vez mais próximos de Deus. Entenda isso e ensine isso para os seus alunos. Outra consideração pertinente, que eu acredito ser necessária, antes de entrarmos direto no assunto da nossa lição, é como Caim e Abel, nascidos no mesmo ambiente, eram tão diferentes. Eles nasceram no mesmo ambiente. Quando nós lemos o texto bíblico, a Bíblia vai nos informar que Eva se alegrou quando Caim nasceu. E ela disse, eu alcancei um varão do Senhor. Eva reconheceu que Caim tinha sido um filho dado pelo próprio Deus. Agora, como que Caim e Abel, criados nessa mesma família, não obstante o pecado já estar presente no mundo, não obstante o pecado já ter afetado aquela família, mas eram filhos dados por Deus. O que nós entendemos é que Caim deixou o diabo arrebatar o seu coração. O diabo arrebatou o seu coração. Não sabemos como, não sabemos o porquê, mas Deus fala com Caim, se tu fizeres o bem, porventura não achará lugar para ti, mas se fizeres o mal, o pecado, a destruição já está à sua porta. Caim deixou Satanás arrebatar o seu coração, assim como Judas, que foi escolhido por Jesus como um dos 12 discípulos, também deixou o diabo arrebatar o seu coração. Não nos enganemos. A Bíblia diz que o diabo é astuto. E eu ouvi uma frase certa feita de um pastor que nunca saiu da minha mente. Não brinquemos de ser crente, porque o diabo não brinca de ser diabo. Ele executa o seu ofício e é perito nas suas ações. É lógico que as ações de Satanás estão dominadas pela vontade permissiva de Deus. Mas se nós não tivermos cuidado, ele vai arrebatar o nosso coração e os nossos sentimentos. Porém, o Espírito Santo está sobre a nossa vida para nos direcionar, para nos ajudar, para nos libertar, porque Jesus já nos alcançou e nós estamos livres do poder das trevas. Que eu e você não sejamos como Caim, que eu e você não sejamos como Judas, que deixou o diabo encher o coração, que o nosso coração esteja cheio da presença do Senhor, cheio do Espírito Santo e da palavra de Deus, porque assim não haverá lugar para o diabo e concomitantemente para o mal como consequência das suas próprias ações. Outra consideração que eu acho pertinente nós fazermos e mostrarmos, a fim de mostrarmos quais foram as consequências desta atitude de Caim, está ligada aos capítulos 4 e ao capítulo 5 do livro de Gênesis. Percebamos o que nos diz a palavra de Deus. O capítulo 4 e o capítulo 5 do livro de Gênesis vai falar sobre as descendências. A descendência de Caim e a descendência de Adão. A partir do versículo 1 do capítulo 4 de Gênesis, a Bíblia vai nos dizer que coabitou o homem, Adão, coabitou com Eva, a sua mulher, e ela concebeu, deu à luz a Caim. Ela orou a Deus dizendo, eu alcancei este varão do Senhor. A Bíblia vai nos fazer também a narrativa do nascimento de Abel. O capítulo 4, no seu início,
vai falar que Caim se tornou um homem que cultivava a terra e Abel se tornou pastor. A partir do versículo de número 8 do capítulo 4 de Gênesis, a palavra de Deus vai nos falar sobre o primeiro homicídio, a maneira astuta como Caim levou o seu irmão Abel ao campo, distante dos seus pais, sem a presença de ninguém, a fim de matá-lo de forma premeditada. Né? Abel não conseguiu desconfiar, não conseguiu perceber a maneira dolosa como Caim, na verdade, o conduzia, e Caim o matou. Quando nós lemos a partir do versículo 17, a palavra de Deus vai nos dizer que Caim coabitou com a sua mulher e ele deu à luz a Enoque. Ele edificou uma cidade, perdão. A Bíblia vai nos descrever essa descendência de Caim. Me chama a atenção que o escritor sagrado, ao falar sobre a genealogia ou a descendência de Adão, a partir do capítulo 5, ele diz o seguinte: este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou. E lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Viveu Adão, olha o versículo 3. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Depois que gerou Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Eu quero chamar a sua atenção para o versículo de número 3 do capítulo 5 do livro de Gênesis. Perceba, meu querido aluno, nossos queridos professores de escola dominical, ligados conosco aqui na Academia de Pregadores, quando o escritor sagrado vai descrever a genealogia de Adão, ele faz questão de partir da genealogia de Adão, partir como se o primeiro filho de Adão fosse Sete, e não foi. Nós sabemos que o primeiro filho de Adão foi Caim e depois foi Abel. Por que ao descrever a genealogia de Adão, ao registrar a descendência de Adão no capítulo 5, o escritor sagrado começa a partir de Sete, e não de Caim ou de Abel? Muito bem, Abel tinha sido morto de forma fatídica pelo seu irmão. Caim tinha se tornado um fugitivo. O escritor sagrado, querendo enfatizar esse distanciamento de Caim de Deus, e esse distanciamento da sua própria família por causa dos seus atos, que foram, na verdade, um resultado do ódio e da inveja que tomou o seu coração, o escritor faz questão de deixar claro que Caim não pertence mais à genealogia de Adão. Quando nós estudamos genealogia na Bíblia, e eu sei que genealogia é uma das coisas mais difíceis de se ler e de estudar na Bíblia, mas é importante. Quando nós estudamos a genealogia na Bíblia, nós percebemos que através da genealogia de Adão, Deus suscitou o próprio Cristo para remir a humanidade. Se você parar para fazer o estudo de genealogia, você vai perceber que a Bíblia nos diz que depois que Caim matou Abel, o texto que nós lemos, nasceu a Adão e Eva um filho chamado Sete. Da linhagem de Sete nós tivemos um homem chamado Enos. A partir de Enos, a Bíblia diz que começou a se invocar o nome do Senhor. Da linhagem de Enos tivemos Enoque. Da linhagem de Enoque tivemos Noé. Da linhagem de Noé, Terá, Abraão. Da linhagem de Abraão, Isaque e Jacó. Da linhagem de Jacó, nós tivemos José, que foi uma peça fundamental para formar o povo de Israel. Jacó, através dos seus 12 filhos, se tornou as 12 tribos de Israel. O povo de Israel multiplicou e através da nação de Israel, o Salvador veio ao mundo. Que coisa magnífica nós aprendemos através do estudo da genealogia. Do próprio Adão que pecou, Deus estava suscitando uma geração que traria o Cristo, que Paulo chama de segundo Adão, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Que coisa linda nós observarmos a misericórdia, a longanimidade de Deus. Ainda que Adão e Eva pecaram,
mas através da sua própria descendência, Deus estava suscitando o Messias ao mundo para remir os nossos pecados. Que eu e você tenhamos cuidado, que nós aprendamos com a atitude de Caim, para que não sejamos desligados da família de Deus. Foi isso que aconteceu com Caim. Caim, por causa das suas atitudes, foi desligado de uma descendência, de uma geração do próprio Deus. Muito bem, feitas essas considerações, nós aprendemos que Caim é aquele que mata o seu irmão. Caim é aquele que inveja. Caim é aquele que tem ciúme do seu irmão e é aquele que vai procurar eliminá-lo. Caim se tornou mau, não por causa de um fatalismo, não porque ele estava predestinado para aquele mal, mas porque ele deixou Satanás encher o seu coração e arrebatar os seus sentimentos, arrebatar a sua alma, arrebatar as suas emoções, e ele terminou por matar o seu irmão. Passemos dessa forma aos assuntos abordados pelo comentarista da lição, diretamente do texto da nossa lição. Na introdução, é lógico, como você já percebeu durante as nossas aulas aqui na Academia de Pregadores, nós não vamos ler toda a lição. Eu repito, já disse em aulas anteriores, a lição não é para o professor ler na classe, é para o professor comentar. O professor não tem o direito de ler a lição. Ele precisa estudar a lição. Ler a lição é muito pouco para o professor. Ele precisa estudar a sua lição, fazer o seu plano de aula, preparar-se para ser verdadeiramente um instrumento de Deus à frente da sua classe. Então, eu quero tão somente observar alguns pontos que eu grifei aqui, que o nosso comentarista nos coloca na nossa lição, que são pontos fundamentais nos nossos pontos transcorridos aqui durante a nossa lição. Na nossa introdução, então, o comentarista ele diz o seguinte, que Caim matou o próprio irmão depois que teve a sua oferta recusada por Deus. E ele deixa claro que Caim era do maligno. O que motivou Caim tirar a vida do seu irmão? Em momento algum a Bíblia vai nos relatar nenhuma briga, nenhum problema anteriormente ocorrido entre ele e entre o seu irmão Abel. Em nenhuma situação a Bíblia vai nos dizer que Abel fez alguma maldade para Caim, não. Qual foi a motivação de Caim? O que gerou em Caim esse ódio em relação ao seu irmão Abel? A Bíblia vai nos deixar claro, o nosso comentarista, pastor Claudionor de Andrade, comentarista dessa revista, do nosso quarto trimestre de 2015, ele foi muito feliz ao dizer que Caim matou o seu próprio irmão depois que teve a sua oferta recusada por Deus. Depois que teve a sua oferta recusada por Deus. Que culpa, meus queridos, Abel tinha de Deus ter recusado a oferta de Caim? Nós vamos ver em alguns pontos à frente da nossa lição o porquê Deus recusou a oferta de Caim. Mas Deus não recusou a oferta de Caim por causa de Abel. Abel não tinha culpa nenhuma. Infelizmente, em nossos dias, essa verdade ainda é uma realidade. Quantas pessoas que por não terem um coração voltado para Deus, Deus não recebe a sua oferta, ou Deus não aprova o trabalho que ele faz, e automaticamente, quando ele percebe que Deus não aprova o seu trabalho, mas que Deus tem aprovado o trabalho de algumas outras pessoas, ele procura matar aquelas pessoas a quem Deus tem aprovado o trabalho. Caim realmente conseguiu eliminar a vida de Abel, mas ele não pôde impedir a aprovação de Deus em relação ao trabalho, à oferta, à adoração de Abel. E ele se tornou um fugitivo, perdeu a graça de Deus. Meus queridos, não vale a pena nós lutarmos contra aqueles que o próprio Deus recebe. Vou repetir, não vale a pena nós lutarmos contra aqueles que o próprio Deus recebe. Se Deus se agradou da oferta de Abel, quem era Caim para matar o seu irmão? Caim estava pensando que era melhor do que Deus ou maior do que Deus.
Se Deus recebeu a oferta de alguém, alegre-se. Se Deus aceitou o trabalho de alguém, alegre-se. Aprenda com isso. Aprenda com as atitudes de alguém, porque nessa lição nós estamos aprendendo com os erros de Caim, para não cometermos os mesmos erros, para não sermos reprovados por Deus e desligados da família, assim como Caim foi. O primeiro ponto da nossa lição, o nosso comentarista vai falar sobre Caim, seguidor de Satanás. Ele vai colocar o primeiro parágrafo discorrendo sobre a semente da mulher. E vai nos mostrar que Caim, como nós já falamos aqui, Caim foi um filho dado por Deus. Caim foi um filho que Deus deu a Eva. Ela se alegrou com isso, ela glorificou o nome do Senhor por aquele filho que ela havia recebido. Caim era fruto daquilo que foi uma ordem de Deus para Adão e Eva. A Bíblia diz que o Senhor criou o homem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, e o Senhor os abençoou, e diz, sede fecundos. Caim era o resultado da bênção de Deus sobre a vida de Adão e Eva. O Senhor abençoou o ventre de Eva de maneira fértil, para que ela pudesse gerar filhos. E ele era, então, descendente desta mulher, descendente de Adão. Caim era o resultado da bênção de Deus para a vida deste casal. Porém, Caim se desvirtuou e deixou Satanás arrebatar o seu coração, seguindo a Satanás. O segundo parágrafo deste primeiro ponto vai nos dizer o seguinte: o agricultor. E o nosso comentarista vai nos colocar que, embora a terra fosse amaldiçoada pela transgressão de seu pai, pela transgressão de Adão, Deus não negou a Caim colheita alguma. Caim plantou, a terra lhe deu frutos, e pelo que o texto bíblico nos mostra e nos faz entender, a terra deu frutos de forma abundante, mesmo sendo amaldiçoada. Deus abençoou a vida de Caim. Nós aprendemos que mesmo vivendo em tempos difíceis, Deus está disposto a nos abençoar. Mesmo vivendo em tempos complicados, Deus é aquele que está disposto a derramar as suas bênçãos incontáveis sobre a nossa vida. Eu aproveito este momento para lhe dizer, meu querido aluno aqui da Academia de Pregadores, nosso querido aluno aqui da Academia de Pregadores, nosso querido professor da Escola Dominical, implanta-se na nossa nação um sentimento de crise, e nós realmente vivemos uma crise econômica. Mas como filhos de Deus, nós precisamos entender que mesmo vivendo numa terra amaldiçoada pelo pecado, o nosso Deus é capaz de nos prosperar. Lá no livro de 1 Crônicas, capítulo 7, lá por volta do versículo 14, a palavra de Deus vai nos dizer que Salomão acabou de edificar o templo, lá no livro das Crônicas, e Deus veio a Salomão e disse: olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mesmo vivendo num momento de crises internacionais, crises na nossa nação, crise ética, moral, crise política, econômico-financeira, nós precisamos entender que o Deus que nós servimos é capaz de sarar a nossa nação. É capaz de curar a nossa terra. Basta tão somente nós clamarmos por Ele, nos arrependermos dos nossos pecados, porque se Deus fez a terra prosperar para Caim, mesmo debaixo da maldição do pecado de Adão, esse Deus ainda está conosco e é capaz de fazer a nossa terra, a nossa casa, a nossa vida, a nossa família prosperar para glorificar e bendizer o seu nome. Que o Senhor te abençoe e que essa seja uma verdade para a sua vida, que você creia nisso em nome de Jesus, porque em momentos de crise é que Deus é capaz de prosperar o seu povo de forma ainda mais abundante, para que todos saibam que Ele é Senhor e tem o domínio sobre todas as coisas. O terceiro parágrafo do nosso primeiro ponto vai falar sobre a apostasia de Caim. Caim abandonou a fé. É lógico que a Bíblia, nesses primeiros textos de Gênesis, não vai deixar claro esta fé praticada.
por Caim. Mas quando nós olhamos para a oração que Eva fez, para o canto que ela entoou louvando ao Senhor, eu recebi um varão do Senhor, isso nos indica que aquela família tinha o conhecimento de Deus. Isso nos indica, é lógico que o conhecimento de Deus eles tinham pelo relacionamento lá do Éden, mas isso nos indica que além do conhecimento de Deus, eles tinham essa comunhão com Deus, essa fé no Senhor, no Deus de Israel, essa fé em Javé, em Jeová. Eles tinham essa fé. Caim abandonou totalmente a fé. E nós percebemos as consequências na vida de Caim a partir do momento que ele abandona a fé. Que o Senhor nos ajude, que nós jamais abandonemos a fé, mesmo diante de adversidades, que continuemos confiando no nosso Deus. Segundo ponto da nossa lição, o culto de Caim. O primeiro parágrafo vai falar sobre o sacrifício rejeitado. O nosso comentarista vai nos colocar aqui que o problema não estava na oferta, mas no ofertante. No ofertante. Quando nós cultuamos a Deus, quando nós oferecemos a Deus a nossa adoração, o problema não está naquilo que se oferta, mas na maneira como se oferta. O problema de Caim não era a oferta. Alguns acreditam que Deus recebeu o sacrifício de Abel porque ele ofereceu sacrifício de animal, e isso já apontava para o sacrifício de Cristo, e Caim ofereceu o sacrifício do fruto da terra. Mas a Bíblia diz que ele trouxe a Deus os primeiros frutos. Ele fez da forma correta. O problema de Caim era a sua própria atitude. Quando nós analisamos a história de Israel, a história do povo de Deus, nós vamos perceber que houve um momento que Israel buscava ungüentos aromáticos no Egito, buscavam ungüentos aromáticos em Sebá e ofereciam a Deus. E Deus disse, os vossos sacrifícios cheiram maus diante das minhas narinas, porque o que importa para Deus é a atitude do ofertante, a atitude daquele que cultua a Deus, a atitude cultica do adorador. Ela tem um valor para Deus, mais do que aquilo que nós estamos oferecendo. Talvez aquilo que nós estamos oferecendo está ligado às nossas limitações. E se Deus se importasse para o que nós oferecemos, Deus iria se agradar mais de alguns do que de outros, porque alguns podem oferecer algo melhor. Mas quando nós temos a mesma atitude, não importa se eu e você temos algo melhor, maior ou menor para oferecer a Deus do que outras pessoas irão oferecer. O importante é que a nossa atitude será aceita por Deus e nós teremos um lugar no seu próprio coração. Segundo parágrafo do nosso segundo ponto, vai nos falar sobre a atitude reprovada. E o nosso comentarista ele nos fez aqui uma pergunta. Por que o Senhor reprovou o sacrifício de Caim? Porque o seu culto não passava de uma mera formalidade. De uma mera formalidade. Mesmo tendo o coração mau, Caim foi diante de Deus para oferecer o seu sacrifício. Mesmo tendo seu coração corrompido, arrebatado por Satanás, Caim foi diante de Deus para oferecer o sacrifício. Não é estar diante de Deus oferecendo o sacrifício que importa. Importa, nós precisamos sim estar diante de Deus, mas o que importa é a maneira como nós nos posicionamos diante de Deus para oferecer o sacrifício. Será que em nossos dias ainda existem pessoas assim? Mesmo com o coração arrebatado por Satanás, são capazes de estar na casa de Deus oferecendo sacrifício? Que esta pergunta não seja respondida por mim e por você em relação a outras pessoas, mas que nós entendamos que eu e você precisamos ter a consciência de estar diante de Deus, oferecendo o sacrifício correto, mas, sobretudo, com uma atitude correta, com o coração voluntário voltado para o Senhor. Nós vamos para o terceiro ponto da nossa lição, o último ponto da nossa lição, que vai tratar sobre Caim não guardou o seu irmão. Neste ponto da nossa lição, meus queridos, nós perceberemos a responsabilidade de Caim para com o seu irmão. E automaticamente, concomitantemente, nós aprendemos que temos também uma responsabilidade com o nosso irmão diante de Deus. O
primeiro parágrafo deste ponto, o primeiro subtópico deste ponto, como eu disse, às vezes eu chamo de parágrafo, mas o primeiro subtópico desse terceiro ponto é o crime. O crime. O crime que Caim cometeu. Caim resolveu tirar o bem mais precioso que o seu irmão tinha, a vida. A vida. Só Deus pode dar a vida. Só Deus é capaz de tirá-la. O próprio Deus nos assevera dizendo: eu mato, eu firo, eu mato, eu firo e eu saro, eu mato e faço viver. Deus pode fazer isso. Ele é Deus, ele é soberano. O que nós estamos aprendendo no livro de Gênesis é isso. Deus é soberano e ele pode fazer. Caim não tinha o direito de tirar a vida do seu irmão. Ele não tinha o direito de gerar esse sentimento tão pernicioso contra o seu irmão. Em nossos dias, meus queridos alunos aqui da nossa Academia de Pregadores, muitas pessoas não tiram a vida física do seu irmão. Muitas pessoas não ferem fisicamente o seu irmão. Muitas pessoas não conseguem realmente ferir, tirar a vida, violentar fisicamente o seu irmão. Mas quantas pessoas, meus queridos, têm ferido o seu irmão emocionalmente, psicologicamente, através de uma calúnia que divulgam, sabendo que não é uma verdade, e que essa calúnia vai tirar a moral, a índole, a boa fé que o seu irmão produziu, conquistou ao longo dos anos, ao longo de toda uma história. E as pessoas ainda assim têm a coragem de matar esse seu irmão, emocional, psicológica, tentar matá-lo espiritualmente. Mas não nos esqueçamos que a mão do Senhor ainda está estendida. A mão do Senhor ainda é poderosa. Quem sabe você que está nos ouvindo neste momento já sofreu uma calúnia, sofreu uma afronta, se decepcionou, o seu coração está magoado, está ferido, machucado. Saiba que há um Deus que peleja a sua causa. Há um Deus que luta por você. Não gere um ódio por aquele que te feriu. Não deixe que a amargura fique na sua alma, porque isso só vai te distanciar de Deus e te impedir de sentir a presença do Espírito Santo. Confie em Deus, porque Deus é capaz de lutar as nossas causas e de nos honrar diante dos nossos inimigos. Foi isso que Davi disse. Foi isso que Davi pediu a Deus. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários e unges a minha cabeça com óleo. Confie no Senhor, Ele é o teu Deus e Ele te ajudará. Caim tirou a vida do seu irmão. O segundo parágrafo desse terceiro ponto, nosso comentarista coloca que Caim teve um álibi. Um álibi. Quando Deus pergunta para Caim, onde está o seu irmão? Ele diz, não sei, sou eu o guardador do seu irmão? Além de tirar a vida do seu irmão, além de estar com o seu coração cheio de coisas ruins, além de ter o seu coração arrebatado por Satanás, Caim ainda foi mal educado com Deus. Quando Deus o pergunta, ele precisava entender que Deus estava perguntando, mas Deus sabia do que ele tinha feito. E ele diz, não sei, porventura sou eu o guardador do meu irmão? A Bíblia nos diz o seguinte, a ninguém deveis nada, a não ser o amor. Mais de 90% das vezes que a Bíblia fala sobre amor, não fala deste sentimento abstrato que é meu, que eu amo a quem eu quero. Mais de 90% das vezes que a Bíblia fala sobre o amor, a Bíblia fala sobre o cuidado. Então a Bíblia nos ordena, nós precisamos cuidar do outro, a ninguém deveis nada a não ser o cuidado. O apóstolo João nos diz, amai-vos ardentemente uns aos outros. E eu aprendo que eu preciso cuidar, e quando eu não cuido do meu irmão, quando eu não o auxilio nos problemas que ele está enfrentando, eu estou dando uma abertura, abrindo a mesma porta em meu coração que Caim abriu para Satanás. Se você sabe de alguém que está precisando de um auxílio, de uma ajuda, cuide desta pessoa. Compartilhe com essa pessoa aquilo que Deus tem te dado. É esta lição que nós aprendemos através dessa atitude de Caim. O Senhor então responde para Caim, a voz do sangue do seu irmão clama da terra. A voz dele, do sangue dele, está clamando. Meus queridos, que
a voz do sangue do nosso irmão não clame da terra por minha causa e por tua causa. Nós possamos estar ao lado dele, auxiliando, nos alegrando, chorando juntos e vivendo através de um amor fraternal. O terceiro ponto da nossa lição vai nos falar sobre a marca do crime. A marca do crime. Quando Deus pergunta para Caim, onde está o seu irmão? Onde está o seu irmão? Será que essa pergunta Deus não faz também para nós até os nossos dias? Onde está o seu irmão? O que você tem feito com ele? Como você tem cuidado dele? Deus está dizendo, ele é a sua responsabilidade. Quando Caim responde, como eu disse, no mínimo de forma mal educada para Deus. E Deus diz a ele, o sangue do seu irmão clama na terra. Deus vai punir Caim. Como nós já falamos aqui, a justiça de Deus precisa ser executada porque ela vai vindicar o juízo, ou os juízos de Deus vai vindicar a sua justiça. E Deus vai dizer para Caim, eu vou te marcar, e ninguém vai te matar enquanto tu fores errante na terra. O que Deus está querendo mostrar para Caim é que ele iria conviver todos os seus dias lembrando daquilo que ele tinha feito. Não adiantava Caim pedir para si a morte, porque nenhum vingador do sangue de Abel iria tirar a sua vida. Mas ele viveria lembrando sempre daquilo que ele fez, dos maus atos gerados pelo ódio e pela inveja que ele deixou entrar em seu coração. Que eu e você sejamos aprovados por Deus e que nós tenhamos cuidado para não termos também que viver com a lembrança e com a decepção, com a amargura na alma do mal que nós produzimos para a vida de alguém. Que o Senhor nos livre disso, que nós vivamos com a consciência em paz, para que o nome de Jesus seja glorificado na nossa vida, para que nós tenhamos liberdade de nos apresentar diante de Deus e dizer, aqui está o meu irmão, eu tenho cuidado dele. Muito bem, meus queridos alunos da nossa Academia de Pregadores, chegamos ao fim da nossa quinta lição, da nossa quinta aula. Nós esperamos que realmente esta aula seja bênção para a sua vida, transforme a sua vida, os seus sentimentos, o seu coração, a sua atitude diante de Deus e diante dos nossos irmãos. E que, sobretudo, o Senhor possa te usar de forma poderosa para ministrar a sua palavra dia após dia. Nós estudamos a quinta lição na nossa quinta aula. A nossa quinta lição, que tem como título Caim era do maligno. No primeiro ponto, nós tratamos sobre Caim, seguidor de Satanás. No segundo ponto, o culto de Caim. E no terceiro ponto, Caim não guardou o seu irmão. Um grande abraço, que Deus te abençoe. Continue conosco. Todas as semanas estaremos aqui ministrando uma nova lição para você, lhe dando mais alguns subsídios, ferramentas, para que você possa crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Aos nossos fiéis alunos da nossa Academia de Pregadores, nós contamos com você. Esteja sempre conosco, traga outras pessoas, divulgue a Academia de Pregadores. A Academia de Pregadores tem como objetivo fazer com que a tua vida seja uma ferramenta poderosa de Deus para transformar a vida de pessoas, fortalecer o reino de Deus na terra e acrescentar a cada dia almas à igreja do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe, um grande abraço, até a semana que vem, quando estaremos juntos com a sexta lição e a nossa sexta aula. Que Deus te abençoe de forma poderosa. Receba um abraço do pastor Anderson Silva, através da Academia de Pregadores. Que o Senhor te abençoe de forma poderosa, em nome de Jesus.